A graça, ela é de eternidade e eternidade. Por que que Lúcifer não foi afulminado lá em cima? Por causa de quem? Da graça. Só que ele já está com os dias contados, ele já está julgado e condenado, ele e seus anjos. E aí eu te pergunto, você vai querer ser anjo dele? Ou vai querer ser anjo do eterno? É duro, mas é a realidade, sim ou não? Esse é o evangelho eterno, sem mimimi, sem chororô e sem eu vivo debaixo da graça, no tempo da graça eu posso fazer tudo. Pode sim, você pode fazer tudo, mas aí me diz uma coisa, se morrer na prática do pecado, será que você vai subir lá para cima? Porque o pai do pecado já foi precipitado para baixo. Vigia e desperta tu que dormes. Vamos aqui para a palavra de Deus, continuando. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E aí, como é que fica isso? Me diz. Dá para você ver o tamanho do problema? Vive na largueza. Aí você se batizou, você está caminhando, se ou não, vivendo no lamaçal de pecado. Aí sabe o que dá isso automaticamente? Tomou o nome de Deus em vão. E lembrando, cai no terceiro mandamento. O Senhor não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí inclui mais coisa por aí afora, tomar o nome do Senhor em vão. Lembrando, aceitou a Cristo como seu Salvador, é uma nova criatura e vivendo no lamaçal de pecado, simplesmente tomou o nome do Senhor em vão. E aí, se tomou o nome do Senhor em vão, não é do Senhor, está vendo na prática do pecado, é filho de Satanás. Cuidado, cuidado. E a palavra de Deus assim o afirma. Assiste nosso vídeo anterior aí, para a glória de Deus. Vamos aqui, ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que nós venhamos estar inclusos nesse grupozinho pequenininho dos poucos, não tem problema. Somos desdenhados, somos chamados de seita por aí afora, isso, aquilo, outro, e seita maligna, perigosíssima, sim ou não, por aí afora, mas tão breve todos irão contemplar que nós somos chamados de seita, estávamos 100% certos para a honra e glória de Deus. E que nenhum de nós aqui nesse vídeo, olha nos meus olhos, por favor, que nenhum de nós nesse vídeo aqui venhamos se perder, que todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para todo sempre, amém? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Se Deus não poupou quem lá em cima, vamos lá? Vamos para a honra e glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Isso aqui é pedrada, sim ou não? Vamos lá, ó. Isso aqui sim é pedrada e é pedrada mesmo. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, stop here right now, please. Lembrando que a porcaria anda ao nosso derredor e ele nos acusa dia e noite e dia perante o eterno. Agora, olha nos meus olhos aqui, por favor. Você vivendo na prática do pecado, ele estaria o tempo todo, ó. Tá vendo na prática do pecado, tá vendo na prática do pecado. Aí morreu na prática do pecado. Aí sabe o que acontece? Ele vai dizer, eu já estou julgado e condenado. Tu vai salvar ele, tu vai salvar ela, porque ele chama Deus nem respeito ao Altíssimo. Ele nem respeita o Altíssimo. Tu chama ele, tu vai dar oportunidade para ele, tu vai salvar ele e por aí vai. Vocês estão levando a graça na graça. E muitos assim morreu perdidinho. Levando a graça na graça. Eu estou debaixo da graça, eu posso todas as coisas. Pode? A graça não se fez maldito no madeiro, por mim e por você, para nós aceitar ele como nosso Salvador e ficar escandalizando ele por aí, não. Vivendo a velha criatura, não. Não confunda as coisas para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui, continuando. Vamos lá. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E lembrando que todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo, ou não? Agora aí é que é um negócio. Aí você já imaginou? O meu desejo é que nós venhamos passar pelo tribunal de Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar salvos.
com o nosso nome mantido no livro da vida, todo dia, porque é um grande conflito, nós temos que manter todo dia manter o nosso nome escrito no livro da vida. Para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que nós venhamos perseverar todos os dias, lutando contra essa porcaria. E com quem? Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E sair daqui desse lamaçal de pecado vitoriosos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, para a honra e glória de Deus, continuando. Olha aqui, ó. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Está pedindo Agnaldo Pris. E nós somos pregadores da justiça. Nós pregamos o evangelho eterno, não por vaidade, querer ser melhor do que ninguém, não. Porque o nosso Pai que é o Todo-Poderoso. Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para a honra e glória de Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, nos ajudou, nos auxiliou para que nós chegássemos ao pleno conhecimento do Teu Evangelho eterno. E nós somos pregadores da justiça, arrependimento de pecado, confissão de pecado e aceitar Cristo como Salvador e viver em espírito e em verdade. Cometer pecado é uma coisa, viver na prática do pecado é outra, não confunda as coisas. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus, continuando. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. No dilúvio, poucos se salvaram. Sodoma e Gomorra, poucos se salvaram. Só que saíram quantas pessoas de lá? 4 pessoas, sim ou não? Ló, as 2 filhas e a esposa. Mas permaneceram vivos só 3, sim ou não, de lá de Sodoma e Gomorra. Poucos se salvaram. E no dilúvio, 8 pessoas se salvaram. E foram poucos, sim ou não? E está profetizado. Poucos, nos finais dos fins dos tempos também vai se salvar, que nós possamos estar inclusos no grupo dos poucos, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se fez maldito no madeiro por mim e por você. Aí sabe o que o nosso Eterno fez? Olha só, João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe o que ele deu seu Filho para fazer? Open your Bible, please. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Foi isso que o nosso Cordeiro Santo se fez, por mim e por você. Se fez maldito, sendo pregado no madeiro por mim e por você. E que nós venhamos valorizar, zelar, cuidar, para a honra e glória dele mesmo, amém? Lembrando, colocando o nosso Eterno em primeiro lugar, do nosso deitar ao nosso levantar, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Para a honra e glória de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, sim ou não? Para a honra e glória de Deus? O meu desejo é que se cumpra na vida de todos nós aqui, ó, para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21. Olha nos meus olhos, por favor. Nem todo que me diz Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, no reino de Deus. Olha nos meus olhos, por favor, mas dá no mesmo. Agora, olha aqui, qual é a vontade do nosso Pai? Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João, capítulo 5, verso 3. Só que antes de nós ir para 1 João, capítulo 5, verso 3, vamos aqui, João, capítulo 9, verso 31 primeiro, que é para linkar uma coisa, para ficar bem alinhadinho, bem bonitinho. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus,
e pratica a sua vontade, a esse ele ouve. Mateus capítulo 7, verso 21, aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está no céu. João capítulo 9, verso 31, aquele que pratica o quê? A vontade de Deus, sim ou não? E é sabido que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele ouve. Dá para você ver o tamanho do problema? E Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Linka uma coisa com a outra, sim ou não? Agora, para ficar bem alinhadinho, qual é essa vontade do nosso Pai? 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode estar penosos. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí, quando linka uma coisa com outra, vai discorrendo. Ó. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4, a palavra de Deus fala assim, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aí sabe o que vai linkando uma coisinha com a outra? Aí nós vamos, Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Provérbios capítulo 28, verso 9. Nós vamos discorrendo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E que lei é essa? 1 João capítulo 3, verso 4. Pois qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Dá para você ver o tamanho do problema? Adultério, não adulterarás, o 7º mandamento. Não matarás, o 6º mandamento. Dá para você ver o tamanho do problema? E uma coisa vai linkando com a outra. Aí sabe o que acontece? Olha só quem é que Deus ouve. Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos.